O tempo todo ouvimos falar sobre o universo, sobre colapsar a onda, sobre frequência, sobre a fonte, e claro, o Criador de tudo o que é, mas no meio de tudo isso, surge uma pergunta essencial: quem é você nessa história? Qual é o seu papel nesse processo de criação? Se esse pensamento já passou pela sua mente, você está no lugar certo. Bem-vindos ao Oráculo dos Portais. Você está acessando a playlist Portal Consciente, criada por Mara Flores, onde exploramos as histórias de pessoas extraordinárias que estão elevando a consciência do planeta, e, claro, a sua também. Eu sou Zion, a voz escolhida por Mara para te guiar nessa jornada. Mas lembre-se, por trás de cada palavra, é Mara quem está falando diretamente com você. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos de Abraham Hicks e entender como você pode ser o centro da criação da sua própria realidade. Escreva nos comentários se você já conhece esses conceitos e afirme: eu escolho ser consciente. O poder está em suas mãos. Hoje vamos trazer algumas abordagens de Abraham Hicks, a chave do segredo. Como sua vida é governada? Que parte cabe ao destino, que parte cabe aos outros e que parte cabe a você? Por que você nasceu? Foi por um capricho do destino, por uma decisão alheia, ou foi por sua escolha? Você tem um propósito na vida? E, se você tem, acredita que ele é predestinado, já definido a princípio, como o destino, a que muita gente se refere, que é para agradar aos outros ou para servir às suas intenções? Você usa o tempo da melhor maneira em sua vida corpórea? Quais são os seus limites em termos de condições físicas, materiais e comportamentais? Quantas pessoas, livros e acontecimentos você atrai, que, de modo geral, parecem mágicos, e que têm grande influência em sua vida? Você sabe qual é, realmente, o seu papel nessa atração? Você acredita que há um significado ou causa por trás de tudo isso, ou pensa que é apenas sorte, seja ela boa, má ou indiferente? Você está sendo convidado a conhecer a chave do segredo, em que Abraham o guiará para que você obtenha as respostas para muitas dessas perguntas, entre outras, que às vezes nos fazemos, sem nada concluir, e que estão diretamente relacionadas à sua vida presente. Afinal, quem é Abraham? Os Abraham se descrevem como um grupo de seres concentrados na perspectiva física a partir de sua condição e perspectiva não físicas. Eles se comunicam conosco por meio de Esther Hicks. Segundo eles, já viverão milhares de vidas e, agora, estão reunidos por mútuo consentimento. Diz Abraham: estamos juntos aqui. Somos o que você poderia chamar de uma família, ainda que não exatamente no sentido físico que se costuma aplicar ao termo. Imagine, caso consiga, que somos seres individuais, cerca de 100. Alguns de nós já tiveram muitas experiências de vida física. Outros não. Enquanto convivemos com você e por meio desta mulher falamos, participamos também de outras experiências. Abraham se referem a si mesmos como um tipo de mestre, focados em transmitir ensinamentos universais. Eles tomaram a iniciativa desse contato por escolha própria e por um mútuo desejo de compartilhar suas percepções e sabedoria com a humanidade. Acreditam estar aptos a nos transmitir suas mensagens por intermédio de Esther, canalizando diretamente seus conhecimentos sobre a lei da atração e outras verdades universais. De acordo com eles, ela é uma espécie de receptora e transmissora de blocos de pensamentos que traduz o que eles dizem a partir de um nível inconsciente de seu ser. De maneira similar, ela passa a nossa mensagem, pensamento por pensamento, de volta a Abraham. O que é a chave do segredo? Este não é um livro sobre o físico, o oculto, o sobrenatural, o paranormal, o mágico ou o metafísico. É um livro sobre o processo de criação física deliberada, sobre a mescla do ser físico com o ser interior. E é também sobre o significado da sobrevivência da felicidade física, diante das dramáticas mudanças físicas que estão acontecendo ao redor do mundo em que vivemos. Diz Abraham: eu quero que eles saibam que a vida não é governada pelo destino e que ninguém está sob o comando de outra pessoa. Eu quero que eles saibam que a vida está inteiramente sob seu controle, de ninguém mais. Eu quero que eles entendam porque parece que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres e porque, quanto melhor está,
melhor ainda fica, e quanto pior está, pior será o que vem em seguida. Você é um ser maravilhoso, com foco predominantemente ajustado na dimensão física de que faz parte. Sua perspectiva física faz com que você perceba apenas o que tem a ver com a dimensão física. Não sinta nisso algum tipo de crítica, pois não é, ao contrário, essa concentração tem enorme valor. Enquanto você vive essas experiências da vida, sejam físicas ou não físicas, não tem memória consciente do que vivenciou em outras esferas anteriormente. Assim, você permanece com a atenção toda voltada à experiência atual. Vocês são seres físicos nesta dimensão física sobre o planeta Terra, justamente porque quiseram ter essa vivência. Enquanto estiverem nela, estarão plenamente imbuídos da decisão de terem tido um nascimento físico. Estarão envolvidos com essa meta, com esse desejo. Aquela parte de você que tomou a decisão antes de seu nascimento físico ainda integra você. Chamamos isso de ser interior, até porque não há palavras apropriadas para descrever com precisão essa parte de você. É certamente um você antigo e sábio, algo que transcende seu nascimento físico e sua morte. É a parte de você que tem consciência de todas as experiências de que tem participado, nas esferas físicas ou não físicas. O papel do pensamento na criação. Você cria sua experiência de vida física por meio de seus pensamentos. Literalmente, cada pensamento seu gera uma determinada criação. Seus pensamentos, ao considerarem seus anseios, movimentam a criação e o cumprimento de tudo o que você deseja. Do mesmo modo, seus pensamentos, ao considerarem aquilo que você não quer, movimentam a criação e o cumprimento de tudo o que você não quer. O princípio é o mesmo. Observe com atenção se seus pensamentos caminham em direção ao que você quer ou ao que você não quer, na direção do que o excita e o agrada, ou naquilo que lhe desperta medo e desagrado. Todo pensamento tem poder criativo. Se você analisar sua experiência de vida a partir desse novo ponto de vista, reconhecerá, imediatamente, como o que vivenciou ou vivência, ou seja, o que você trouxe para sua experiência de vida, pensamento por pensamento. Cada pensamento tem poder e todos brotam da sua mente, mesmo sem a presença de emoção significativa. Assim, a manifestação será concreta. Porém, eles não são iguais no que se refere à habilidade criativa ou à velocidade com que algo desejado, ou não, se transforma em realidade. Há um fator diferencial importante. Os pensamentos que você vivencia com grande emoção são os mais poderosos, sejam positivos, na direção do que você deseja, e carregados de emoção positiva, ou negativos, na direção do que você não deseja, portanto, cheios de emoção negativa. A força da emoção presente interfere na rapidez com que aquilo vai se concretizar. Para resumir esse segmento do processo criativo, entenda que todo e qualquer pensamento cria, e quanto mais emoção estiver presente, mais rápida será a concretização do que foi idealizado. Quando você entender inteiramente o que acabou de ler, ficará muito claro o que você atrai para a sua vida. Nada melhor do que olhar para seu passado e lembrar o que criou, para reconhecer, sem nenhuma exceção, que tudo teve origem nos seus pensamentos. Quando você está deliberadamente decidindo que quer alguma coisa e tem absoluta consciência disso, a criação ocorre em sua plena forma. Mas, quando você pensa no que não quer e permanece concentrado nisso, também cria, embora seja por omissão, no sentido exatamente oposto ao que realmente pretende ter. Uma das razões que amplia nosso entusiasmo ao escrever este livro, de nossa ampla perspectiva, é observarmos que muitos dos seres que vivem fisicamente no planeta Terra, agora estão criando por omissão, em vez de fazê-lo por intenção consciente e deliberada. É nosso desejo estimular seus pensamentos, ao ler nossa mensagem, para que você tenha completo entendimento de como ocorre a criação. E, quando entender bem isso, que a criação depende de você, terá mais possibilidade de controlar efetivamente sua vida. Exercício para a criação deliberada. Aqui é Mara Flores e quero lembrar você. Para obter resultados positivos, a primeira coisa é fazer, fazer e fazer.
O fazer faz com que você comece a concentrar toda a sua atenção nisso. Por exemplo, se você está na reclamação, você vai criar mais falta. E quando você dá atenção para determinada coisa, você cria mais dessa coisa. Assim, a sua percepção do que não acontece cria exatamente mais desse conhecimento, como diz Abraham. A sua percepção da ausência cria mais ausência. Assegure-se de que você esteja sempre pensando na direção do que você deseja, e não na direção do que você não deseja. Na direção de receber aquilo, não na direção do medo de talvez não receber. Na direção da expectativa feliz positiva e não na direção daquilo que não chegou, que está demorando ou que nunca virá. Tenha certeza, pense positivo. Pensar positivo não é apenas repetir frases. Pensar positivo é encaixar na situação que está inadequada na sua vida, seja na saúde, nos relacionamentos, seja até mesmo na questão da sua prosperidade financeira em relação ao trabalho, como poderia ser melhor que isso? Você pode usar frases da Access Consciousness, por exemplo, o que mais é possível, como pode melhorar. E aí você, em seguida, traz pensamentos positivos. Esse não é um trabalho finito, isso é um trabalho infinito. Você só precisa pensar positivamente para começar a ir em direção ao que você deseja. Quando vierem pensamentos negativos, os acolha também. Comece a pensar. O que será que esses pensamentos estão fazendo aqui? Sou eu que os estou criando? Eu estou copiando isso de outros corpos, de outras pessoas, lugares? É um livro? É um filme? É um pensamento? É um sentimento? A quem pertence isso? E se não for seu, como diz na Access, devolva ao remetente com partículas de consciência e fique com aquilo que é seu. Se você sente que a forma que você está levando a vida está muito pesada, é porque tem mentiras aí. Porque carregar a vida verdadeiramente como você acredita é leve. Bom, vamos praticar o exercício. Lembre-se, você é o criador da sua realidade, seja caótica ou seja expansiva. Agora é a hora de decidir. O que você quer criar? Mais do mesmo? Ou você quer realmente dar um salto em relação a isso e criar o que é extraordinário? Mais uma vez, é o fazer, 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 para finalmente ser o que você deseja. Criticar não muda, mas ação. Exercício para a criação deliberada. Explica Abraham. Atente para o que sugerimos a seguir. Será de grande valia para ajudar no processo de criação do que quer que deseje. Nos primeiros estágios do entendimento do processo de criação deliberada, é bom voltar seu foco para 3 ou 4 desejos primários ou prioritários. Na realidade, você tem condições de criar simultaneamente em direções ilimitadas, mas enquanto estiver aprendendo o processo, é melhor concentrar-se nesse objetivo que propomos agora, não mais de 3 ou 4 desejos. Selecione os desejos, vontades ou intenções que são mais importantes para você agora e escreva cada um deles no alto de algumas folhas de papel, uma para cada um deles, da seguinte forma: eu tenho a intenção de receber, e então declare o que quer que pretenda receber. Preencha as folhas, uma por vez, assim. Sob o que definiu como intenção, escreva: estas são as razões pelas quais eu tenho essa intenção, e então repita sua intenção. Escreva todas as razões para justificá-la, ou seja, que expliquem por que você quer isso. O momento de escrever é quando ocorre o foco mais forte no que você quer conseguir, porque assim convergirá para o ponto com total consciência do seu ser interior. Escreva o que flui de você, não o que alguém quer que você deseje, mas o que realmente importa para você. Defina o que quer. Escreva enquanto isso flui naturalmente, sem forçar nada. Então, vire o outro lado da folha de papel e escreva no topo: eu sei que isto é, ou que isto será, se quiser que aconteça um pouco mais adiante, pelas seguintes razões. E, em seguida, defina e escreva todas as razões que já havia colocado do outro lado.
Deixe tudo fluir de você. Quando tiver completado suas declarações de crença, dobre o papel e guarde-o em sua bolsa, bolso ou em algum lugar conveniente para que possa vê-lo e lê-lo quantas vezes quiser durante o dia. Assim, sua criação se completa. Perceba que você colocou em movimento a criação daquela intenção sobre a qual começou a escrever. No primeiro lado do seu papel, você definiu sua intenção e, em seguida, explicitou o desejo ou a intenção, que é parte da criação. No verso da folha, você deixou bem clara a consecução dessa parte da equação da criação. O querer existe e tem uma razão para existir, você é quem define. Agora está tudo completo. Não há mais nada que você tenha de fazer para criar o que pretende, a não ser permitir que o desejo se realize. Com isso, estamos dizendo que, a menos que você crie contra a criação que já pôs em movimento, com pensamentos que despertem medo, dúvida ou preocupação, ou a sensação de que ainda não aconteceu, essa criação aparecerá na sua experiência física. Como você pode perceber, há também uma questão de tempo envolvida nessa descrença. Ao desejar algo e não obter, na sequência, faz com que você comece a concentrar toda a sua atenção nisso, na falta. E, quando dá atenção para determinada coisa, você cria mais dela. Assim, a sua percepção do que não aconteceu cria exatamente mais desse acontecimento. A sua percepção da ausência cria mais ausência. O sentimento na equação. Quanto mais intensa for a emoção interior enquanto você manifesta seu desejo, mais depressa você o receberá. Assegure-se de que você esteja sempre pensando na direção do que deseja, e não na direção do que não deseja. Na direção de receber aquilo, não na direção do medo de que talvez não receba. Na direção da expectativa feliz, positiva, não na direção de que aquilo ainda não chegou, está demorando, ou não virá mesmo. Tenha certeza de que pensa positivamente. Sim, conseguirá. Sim, virá. Então, continue esse processo com as outras 2 ou 3 folhas de papel, colocando cada criação em movimento por meio desse processo. E agora, uma vez terminado seu trabalho criativo a respeito desses tópicos, você só precisa pensar positivamente, ou na direção do seu desejo. Não permita que surjam pensamentos negativos a respeito desses tópicos ou na direção do que você não deseja. Se ousarem aparecer, afaste-os, sem concentrar atenção neles. Acredite que conseguirá. E, se você realmente fizer esse exercício, você receberá o que quiser.